Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, amém? Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu peço a vocês que, se esse tema de estudo te chamou a atenção, você fica aí até o final, tá? Para que você possa entender e compreender, né? Sobre o que eu tenho para passar para vocês aqui hoje, amém? Se inscreva aí no canal se gostar, compartilhe esse vídeo para mais pessoas, amém? Aperte o sininho de notificação e não esqueça de dar seus likes para o YouTube recomendar esse vídeo para muito mais pessoas, amém? Eu peço a ajuda de todos vocês. E vocês que já estão aí me seguindo na live, peço a vocês já, de imediato, já taque o dedinho no like. Não esqueça do like. Agradeço a participação de todos vocês, amém? Então vamos lá. A ceia evangélica é um ritual religioso judaico, chamado de Páscoa judaica. E as famílias de Israel comiam a Páscoa judaica em suas casas, como lembrança de tudo aquilo que seus antepassados passaram lá no Egito. E na época em que foi constituída, vamos dizer assim, esse mandamento da Páscoa, Moisés diz, descrito em Êxodo 12, 21 e 27. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolha cordeiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comer a Páscoa. Pegue um galho de isopo, e molhe no sangue que estiver na bacia e passem nas batentes dos lados e de cima da porta de suas casas, e ninguém saia de casa durante toda a noite. Amém? Repare que eram para comemorarem a Páscoa em suas casas, não nas igrejas, não nos templos religiosos, mas em suas casas, junto com suas famílias. Amém? Aquele sangue daquele cordeiro ali, que foi imolado, sacrificado lá no Egito, aquele sangue protegeu o povo de Israel do anjo da morte. O anjo da morte, quando passava e via aquele sangue em volta da porta da casa dos não só israelitas, como muitos egípcios passaram para o lado de Moisés, muitos egípcios se converteram ao Deus de Moisés, né? Deus de Israel. Muitos egípcios se converteram. E muitos egípcios também colocaram esse sangue nos murais de suas portas e ninguém morreu. Quando Moisés saiu do Egito, muitos egípcios saíram junto com Moisés. Amém? E você entende isso quando é falado lá em Malaquias, né? Que eles deveriam fazer uma ação social, né? Pegar o dízimo das dízimas, fazer uma ação social e dar para a viúva, para os órfãos e para estrangeiros. Eram estrangeiros egípcios que saíram, egípcios e outras culturas também, que saíram do Egito, seguindo os hebreus. Amém? Então, quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará o anjo da morte, não deixará que o anjo da morte entre em suas casas para matá-los. Essa Páscoa era uma espécie de salvação. Salvação para o povo de Israel, para os proteger do anjo da morte. Era um ritual para aquele tempo, para aquele povo. Você e os seus descendentes deverão obedecer essa ordem para sempre. Para sempre. Vocês quem? Os judeus, os israelitas, eram hebreus,
israelitas, e na época de Jesus já eram chamados de judeus. Porque na época de Jesus houve uma separação. Os israelitas ficaram em Samaria. Os da tribo de Judá ficaram na Judéia. Jerusalém é a capital, era a capital da Judéia. Então, é um mandamento para eles. Era um mandamento para os judeus. Vocês, seus descendentes judeus, devem obedecer essa ordem para sempre. Mas tem um porém aqui, abençoados. Tem um porém que esse para sempre significa que é até que viesse o Mashiach esperado. Eles esperavam pelo Mashiach, a Mashiach. Yahushua Mashiach, Jesus Cristo. Eles esperavam por ele. Então, esse para sempre, eternamente ou perpetuamente, eu tenho 3 traduções bíblicas aqui, ó. Uma está escrito para sempre, outra está escrito eternamente, outra está escrito perpetuamente. Mas essas traduções significam que, enquanto não viesse o Cristo esperado, eles deveriam continuar comemorando esse ritual da Páscoa. Isso é simples de entender. O Cristo é esperado pelos judeus. Você não precisa ter um anel do dedo, dizer que é doutor, que é professor, né? Que é bacharel em teologia, palestrante que viaja por o mundo todo, o senhor doutor. Não precisa ser doutor para entender essas coisas. Mateus 11, 2, 3, ele nos esclarece e diz aqui: João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo e ouvindo, João, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? João enviou os seus enviados lá, os seus seguidores. Pergunta lá esse tal de Jesus se ele é o Cristo esperado ou se ainda temos que esperar outro. Então, João está mostrando claramente aqui que eles esperavam Cristo. Eles esperavam. Então, esse para sempre, esse perpetuamente, esse eternamente, era enquanto o Mashiach não viesse. Por que depois que o Mashiach veio, Paulo esclarece aos Romanos 10, 4, dizendo: porque o fim da lei é Cristo. Cristo veio, então é o fim da lei. Cristo veio, então se revoga a lei. O Cristo veio, então a lei não tem mais obrigatoriedade nenhuma para ninguém. Perdeu sua validade. Porque o fim da lei é Cristo. Para justiça, outra tradução aqui está para justificação de todo aquele que crê. Então a Páscoa era um ritual da lei. A lei já se cumpriu, porque Cristo já veio, físico e espiritualmente. Hoje habita dentro de cada um de nós. Os doutores, futuristas, evangélicos, os senhores doutores que sabem tudo, só que não, como diz meu irmão Carlos Gomes, eles não conseguem entender isso. E todo domingo do mês, né, insiste em cear, insiste em levar o povo de Deus a praticar ceia. Insiste num mandamento que já caducou, um mandamento que já não tem mais validade nenhuma espiritual, nem testamentária. Insiste, tem que cear para fazer parte da mesa do Senhor, tem que cear para fazer parte da família da fé, tem que cear. Porque se não cear, está fazendo alguma coisa errada. Não está em comunhão com Deus, está fazendo alguma coisa errada. Né? É assim que eles fazem. Né? Está fazendo alguma coisa errada, não quis cear. O que está acontecendo com o irmão que não ceou? O que está acontecendo com a irmã que não ceou? Será que está indignamente?
Eles pegam uma palavra que não tem nada a ver com esse contexto e atribuem esse contexto, assim que eles fazem. Amém? Então, eles acabam não entendendo nada. Eles fazem uma mesclagem da palavra, uma mistura da palavra, pega texto isolado ali, texto isolado aqui, e quer encaixar e fazer suas próprias conjecturas, convicções, suas próprias teologias, e desrespeitam totalmente a Bíblia. E respeita a historicidade, e respeita o Evangelho. Amém? Então, são um povo cego, um povo que ainda está com o véu de Moisés em seu rosto, está ainda na cegueira e não consegue enxergar a verdade. Paulo aqui, em Hebreus 10, 5, 12, ele explica uma parábola de Jesus. Jesus proferiu palavras do profeta e Paulo vem aqui explicando isso. Então, Paulo diz, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quisestes, Oséias 6,6. Mas um corpo me preparaste, e holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse, estou aqui. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Cristo falou em parábolas, proferindo palavras do profeta Oséias, o que Al falou através do profeta Oséias, e Paulo explica com detalhes. Vejam, Paulo explicando com detalhes. Primeiro ele disse, sacrifício, oferta, holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste e nem deles te agradastes. Entre parênteses, as quais eram feitos conforme a lei. O sistema religioso hoje é assim, é feito conforme a lei. Vivem a lei de Moisés. Porque os pastores dizem que tem que pagar preço, tem que sacrificar mais, tem que pagar preço, tem que ir no monte buscar o Senhor. O Senhor mora dentro de cada um de vocês, abençoados. Você não precisa ir no monte, que o Senhor não está no monte. Você não precisa ir na igreja de parede de concreto, porque Deus não está em parede de concreto. Deus está dentro de cada um de nós. Acaso não sabeis que vós sois morada do Espírito Santo? Tem que pagar o preço. Tem que dar mais. Quem dá mais, mais será dado. É mentira. A palavra não diz isso. Esse quem dá mais, mais será dado, não está se referindo em dinheiro. Amém? Então, tudo que o sistema religioso fala é segundo teologia de homens que se acham senhores da verdade. Assim como eram os fariseus, assim é os pastores de hoje. Não generalizando, mas a maior parte sabe da verdade, mas oculta a verdade. Porque viver em graça não traz riqueza a ninguém. Amém? Viver no sistema religioso é gratificante, né? Para os seus bolsos, para as suas contas bancárias. Amém? Mas a graça de Deus não. Então eles preferem tampar os olhos para a verdade e ensinar mentira. E ainda dizem, o povo gosta da mentira. Infelizmente, eu ouvi um pastor falar disso, que o povo gosta de mentir. Infelizmente, ele está correto. Que a maior parte das pessoas ouve a verdade e descarta, e abandona. Ouve o irmão André falar, abandona o irmão André. Porque prefere a mentira do que a verdade. Eu não estou ganhando nada para mentir para ninguém. Eu estou aqui falando a verdade gratuitamente. Amém? Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Cancela a lei para estabelecer o novo mandamento, né, de Cristo glorificado.
Do Cristo glorificado, não de homens. Não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João, porque são mandamentos de homens. São livros históricos e que o povo evangélico quer viver aquela historicidade como se fosse um mandamento. Não é um mandamento, é uma história, uma biografia de Cristo. O Novo Testamento começa nas cartas de Paulo. O Evangelho do Cristo está nas epístolas de Paulo. Amém? Então, abençoados, quando Cristo se deu como um cordeiro para o sacrifício, foi para encerrar o ritual da Páscoa. Foi para encerrar esse ritual da Páscoa. Ele diz aqui, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Paulo dizendo aos Hebreus, né? Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Esse somos, ou fomos, em algumas traduções, está se referindo ao povo judeu. O povo judeu foi santificado pelo cumprimento de quê? Do sacrifício de Cristo no madeiro. Por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, como diz Paulo, oferecido uma vez por todas. Então o povo foi ali santificado, foi justificado, o povo foi remido, o povo foi lavado. Amém? Nenhuma transgressão mais há para quem está em Cristo Jesus. Não há dívida, não tem que pagar preço, não tem que fazer sacrifício nenhum. Amém? Bati o dedo aqui, o negócio saiu do lugar. Então, abençoados, o que acontece? O povo judeu, aqueles que seguiam, os discípulos, apóstolos, que seguiam naquela época, né? Eles entendiam muito mais do que os evangélicos futuristas de hoje. Amém? Eles entenderam que, por uma vez por todas, é uma vez por todas. Se Cristo se sacrificou no madeiro uma única vez por todas, foi uma única vez por todas. O futurista evangélico comemora todo primeiro domingo do mês. Primeiro domingo do mês. É a ceia do Senhor, tenho que ir lá participar da ceia. Não entende. Não entende essas coisas. E os que dizem doutores, que estão aí guiando esse povo, também não entendem nada. Eles estão copiando o sacerdote judaico. E veja o que Paulo diz sobre o sacerdote judaico. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente, todos os dias, de glória em glória, de ano em ano, que nunca pode remover os pecados. Essa ceia repetida que os evangélicos fazem, todo primeiro domingo de mês, nunca pode aperfeiçoar, nunca pode salvar, nunca pode justificar ninguém, porque já perdeu sua validade legal. Amém? Já perdeu sua validade legal com a revogação da lei. Amém? E Paulo continua dizendo, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer, quando esse sacerdote, se referindo ao Cristo, quando Cristo acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, para sempre um único sacrifício. Cristo se fez de cordeiro, morreu no madeiro, né? Para sempre. No único sacrifício pelos pecados. Então quer dizer que se encerrou essa ceia, se encerrou essa Páscoa judaica. Não é para se fazer perpetuamente, era enquanto Cristo não viesse. Cristo já veio. E ele cumpriu esse mandamento se fazendo de cordeiro lá no madeiro.
e lavou e remiu a todos os judeus daquela época. Não precisa mais desse ritual de água. Não precisa mais desse ritual de Páscoa ou Santa Ceia. Amém? Estou mostrando para vocês, abençoados, que na visão preterista, a Páscoa judaica ou ceia evangélica ou católica já se cumpriu no madeiro, com o sacrifício do Cristo no madeiro, perpetuamente, com um único sacrifício. E se você continuar com esse sacrifício, então quer dizer que você está menosprezando Cristo. Está dizendo que o sacrifício dele não serviu de nada. Amém? Está dizendo que Paulo aqui está mentindo. Então, qual a visão mais correta? A futurista, que continua fazendo essa ceia, essa Páscoa, perpetuamente, como faziam os sacerdotes? Ou a visão preterista, que cumpre a palavra e que mostra que esse mandamento já se encerrou, que esse mandamento já não tem mais validade nenhuma, porque Cristo foi o Cordeiro Pascual lá no madeiro e com uma única oferta, uma vez por todas, cumpriu esse mandamento, lavando, remindo a todos que acreditavam nele. E isso atingiu nós. Quando cada um de nós nascemos, todas as pessoas que nasceram depois de 70, até nós hoje, chegando até os nossos dias, já nasceu batizado com o Espírito de Cristo e hoje ele habita dentro de cada um de nós. Não precisa mais esse ritual. Amém? Espero que você tenha entendido aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Amém? Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, MDCG André Palhares. Compartilhe. Amém? E não deixe de dar os seus likes. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.